Segunda fase da OAB 45 acabou de acontecer e vamos falar um pouquinho das polêmicas envolvendo as disciplinas da segunda fase. Se você fez a segunda fase do exame de ordem agora no exame 45, fica nesse vídeo porque vamos trabalhar sobre ampliações, eventuais anulações e retificações de gabarito com base no espelho de prova que acabou de sair. Meu nome é Heloísa Tondinelli, sou coordenadora do Estratégia OAB e o meu objetivo é sempre encurtar o seu caminho até a aprovação. Então, antes de tudo, não deixe aqui de nos seguir nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para receber muito mais vídeos como esse. Bora lá? Galera, das 7 disciplinas de segunda fase, o que merece destaque para a gente conversar agora no quesito polêmicas? Lembrando que a análise completa a gente já fez tanto no próprio domingo, na nossa correção de prova, quanto na segunda-feira com a análise do espelho de provas. Hoje o foco são nas polêmicas. O que eu quero que você tenha em mente? Quem fez administrativo e constitucional, provas tranquilas, dentro do esperado, as peças foram previstas na nossa revisão final, inclusive os professores estão muito contentes com vários feedbacks positivos aí dos alunos e não tivemos nenhuma polêmica para se destacar. Prova justa, um pouquinho de complexidade nas questões ali de constitucional que os nossos professores mencionaram, mas nada para criar pânico. Agora, com relação a empresarial, civil, trabalho, penal, podemos analisar aí a questão de ampliação de gabarito. O que é ampliação de gabarito? O espelho que a FGV colocou tá correto, tá ok, mas a gente pode pensar em algo a mais. A banca considera além do que está no espelho. Tributário, deixei aqui para o fim, porque o professor Rodrigo apontou um erro de fato no espelho. Galera ali provavelmente vai ter que retificar, senão a gente vai ter que recorrer especificamente da questão 4B. Então fica ligado, vou rodar aqui o vídeo para vocês. E se você fez as segundas fases nessa disciplina e tá assim desanimado, achando que não foi tão bem, mesmo tendo acertado a peça, ou então galera de trabalho, que eu não coloquei recurso ordinário adesivo, coloquei só recurso adesivo. Calma, espera o resultado e de todo modo, o link aqui embaixo da nossa calculadora para você ver objetivamente como que você foi. Não, fontes na minha cabeça, eu acho. Isso faz muita diferença, beleza? Bora lá então rodar o vídeo de cada um dos nossos professores. A gente vai defender uma possibilidade de ampliação do gabarito da prova de empresarial, segundo a questão letra B. Percebam, essa ampliação ela não vai mudar a resposta que está lá, que eu concordo plenamente. Mas na minha percepção, ela também poderia estar em cima do artigo 1085, parágrafo único do Código Civil. Está lá só em cima do Estatuto da Pequena Empresa, que não estaria errado, mas a possibilidade do Código Civil não pode ser descartada. Mas a resposta é aquela que está no gabarito, no mais, tudo certinho na nossa prova. Foi a prova de Direito do Trabalho aqui na segunda fase. Um dos pontos mais polêmicos aqui está em relação à denominação da peça. A peça processual trazida foi o recurso ordinário adesivo, que foi a denominação trazida pela banca no gabarito preliminar, que é a denominação que nós entendemos que é a correta. A banca, ela vai aceitar quem colocou só recurso adesivo? Olha, nós entendemos que tem chance da banca aceitar quem colocou tão somente recurso adesivo, tendo em vista que, quando essa peça foi cobrada nas questões discursivas, a banca trouxe no gabarito, de forma alternativa, tanto recurso adesivo quanto recurso ordinário adesivo. Então, existe aí uma chance da banca aceitar também quem colocou tão somente recurso adesivo. No mais, nós entendemos que não cabe recurso em relação ao tipo de peça, né? O momento processual delimitava muito bem que era o recurso ordinário adesivo à peça processual cabível. Em relação às teses trazidas também, entendemos que não cabe nenhum tipo de recurso, né, para cabimento de outras teses, tá? Mas tão somente aí ampliação da argumentação jurídica e ampliação dos fundamentos legais. E na mesma linha em relação às questões, não tem nenhuma questão aí com vício passível de anulação e também com respostas aí trazidas pelo gabarito preliminar passíveis de anulação. Mas tão somente a ampliação de fundamentos legais e também de algumas argumentações jurídicas. Erro material no padrão de resposta FGV de Direito Penal. A data correta no final da peça é dia 9 de fevereiro, porque ele pede para você apresentar os memoriais no último dia do prazo. E no padrão preliminar de resposta FGV consta dia 2. O dia 2 foi o dia da intimação. Não tem como o dia 2 ser o último dia do prazo. Obviamente foi um erro de digitação, um erro material, que deve ser retificado ou hoje ou amanhã pela FGV. Vamos ficar atento. Acaba de ser divulgado o espelho preliminar da
prova da segunda fase da OAB 45 e, com a devida vênia, eu entendo que a banca errou nesta resposta preliminar dada à questão 4, item A. A banca afirma que o fisco acertou ao negar o pedido de restituição feito pela empresa Saúde Limitada. Saúde Limitada é substituída tributária e a indústria é a sua substituta. Ora, quando ocorre recolhimento a maior de ICMS no regime de substituição tributária, a legitimidade sim é da contribuinte substituída. Artigo 10 da Lei Candir. Tantas vezes cobrado de forma correta, ao contrário do que aconteceu na prova de hoje, pela nossa banca. Então, se a banca não alterar o gabarito, eu visualizo sim uma possibilidade de recurso. A resposta é: o fisco não está correto com base no artigo 10 da Lei Candir, que legitima o substituído a solicitar a restituição. E aí, galera, recebi há pouco o gabarito provisório da banca FGV, logo depois que a gente finalizou aqui o nosso gabarito extra oficial. E eu queria fazer alguns comentários a respeito da prova. Como eu disse na transmissão de ontem, essa prova é um pouco mais pesada do que era o hábito na parte material. Na parte processual, não tivemos grandes novidades, mas na parte material o examinador pesou um pouco a mão. E daqueles 2 medos que a gente teve ontem, quando falamos da transmissão, do gabarito extraoficial, 2 deles foram dissipados. Então, nós estamos bastante tranquilos em relação ao gabarito da banca FGV, né? Acho que não há muito o que fugir dali. Vamos ver, conforme as coisas correm, se haverá algo de diferente. E aí a gente vem aqui no Estratégia OAB mais uma vez falar com vocês. Eu venho lá nas minhas redes sociais falar com vocês, tá? Então, analisando lá a nossa prova, né? A peça prático-profissional, um dos grandes medos que nós tínhamos era exatamente a nomenclatura e o examinador permitiu ambas, né? Tanto a curatela quanto a interdição. Então, não há grande dificuldade. E os elementos que estão contidos aqui na peça prático-processual me parecem que estão bastante adequados. Não vejo grandes dificuldades aqui. A própria situação que muita gente narrou de endereçamento, também veio vara cível, veio vara da família, veio vara de órfãos, sucessões, interditos, veio uma multiplicidade aqui de possibilidades de endereçamento. E claro, a gente não tem aqui detalhes sobre pontuação, como por exemplo, pedido de gratuidade de justiça ou pagamento de custas, mas isso é comum na prova da OAB, né? Então não vejo dificuldade maior aqui na peça prático-profissional. Se tratando das questões, a primeira questão lá sobre a prescrição da pretensão em petição de herança e o reconhecimento liminar também me parece sem maiores problemas, era aquilo que já se esperava. Talvez a indicação da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal fosse indicada de acréscimo aqui no item A, né? Ficou só o artigo 205, mas não a súmula 149 do STF. Se bem que a súmula 149 não fala exatamente o prazo, mas me parece que seria possível. De resto também está bastante tranquilo. A questão de número 2, essa sim um pouco mais complicada, porque o enunciado dá a entender, não é que ele dá a entender, ele fala da cessão das cotas de sociedade e transferência de terreno. Então, cessão de cota de sociedade é uma questão que envolve direito empresarial e não direito civil. Então, portanto, acho que aqui nós temos um problema. Porém, no gabarito comentado, o examinador não falou nada sobre a cessão de cotas, só falou que é válida e passou a transferência do terreno e focou no dispositivo do artigo 108 do Código Civil. Portanto, me parece que aqui o examinador ele extrapolou o edital em termos daquilo que poderia ter sido cobrado no direito civil. Na minha visão, essa questão deveria ser anulada. Porém, não sei até que ponto o examinador vai chegar aí, tá? Mas me parece que foi feito um questionamento que extrapola o direito civil e, portanto, pelo menos a primeira parte deveria não ser sequer considerada. Se eu me focar apenas na transferência do terreno, aí tudo bem. No item B, nenhuma dificuldade, o documento particular sendo um título executivo extrajudicial. A questão de número 3, também sem maiores dificuldades, responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos, 932, e o chamamento ao
processo do 133 do Código Civil. Não é cabimento de outra hipótese de intervenção de terceiros, como muita gente ventilou, mas acho que não. E a questão de número 4 também bastante tranquila. A situação do item B, continuando no processo, que é um litisconsórcio facultativo, e no caso do item A, no direito material, em relação ao prazo para reclamar da construção e o que ocorreria. Também está tudo dentro aí daquilo que a gente esperava, né? Cobrando um pouco de direitos de vizinhança. Então veja, nesse exame, o examinador ele focou no direito civil e processual civil seco, né? Não veio nada de direito do consumidor, nada de legislação especial, só essa controvérsia com o item A da questão de número 2, né? Esse aqui, em relação a esse aspecto aí que envolve a cessão de cotas de cotas de sociedade, que seria algo de cunho mais empresarial, né? Como eu disse, no direito material a prova veio um pouquinho mais pesada e no direito processual a prova veio tranquila. No que tange a peça, uma petição inicial sem maiores dificuldades, o examinador aceitou a dupla nomenclatura, também não vi maiores dificuldades aqui. E também uma peça que já havia caído, né? No exame 12, nós tivemos aí uma peça de interdição, então uma peça repetida. Nada de novo sob o sol, espero que você tenha conseguido lograr êxito, espero que você já tenha feito o cálculo da sua nota em Direito Civil com a nossa calculadora aqui, tá bom? Então, sucesso aí e dentro em breve, espero que você não seja mais só sabor advogado. E aí, o que vocês acharam dos vídeos? Vocês acham que tem chance de serem aprovados na segunda fase do OAB 45? O jogo só acaba quando termina. Logo mais a gente vai ter a publicação do resultado, depois abrem os prazos para recursos. Então, não desista ainda, não joga a toalha, cabeça no lugar e a gente vai estar aqui com você. Lembra que no link da descrição, além da calculadora, você também encontra a pré-reserva do nosso serviço de recursos sem custo algum, só para você garantir a sua vaga mesmo, caso você precise. Nossa equipe entra em contato com você. Tchau, tchau e até a próxima!